Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. A questão de hoje, eu acho que ela é, no mínimo, escandalosamente urgente, que é o banimento do Telegram no Brasil, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E, bom, basicamente, isso daí tem objetivos claros. Apesar dele ter... tanto que ele usou mais a argumentação da reportagem no Fantástico, na seu decreto de banimento do Instagram, do que provas da Polícia Federal, certo? Sobre atividades criminosas no Telegram. Bom, né, um dos objetivos principais, né, aparentemente, é atacar o presidente Jair Bolsonaro, que é uma das figuras populares lá. Dentre os políticos, por exemplo, ele é o mais popular. Mas, em especial, tem como se diz, a perseguição, e eu acho que o termo não pode ser outro, contra o repórter bolsonarista Alan dos Santos. Bom, ele é acusado de fazer fake news, e por aí vai, certo? E, né, como ele é um jornalista e não é imparcial, ele é claramente enviesado. Eu acho que se tornou uma tarefa, mas tamanha sanha do ministro Alexandre de Moraes, se tornou algo pessoal para ele deter o Alan dos Santos, certo? A ponto dele simplesmente atirar o Telegram do Brasil. E assim, a argumentação de que se é usado para crimes, bom, basicamente você vai ter que banir toda a internet, toda a rede social. Tem coisas, é claro, que assim, se a pessoa estiver interessada mesmo, ela vai achar. Ela vai achar drogas, vai achar armas ilegais, vai achar pedofilia, vai achar remédios controlados, venda de remédios controlados, certo? Por exemplo, o Mercado Livre vendia Citotec e o Mercado Livre não foi banido. Claro, os anúncios foram retirados do ar, né, conforme a denúncia. Certo. E o Orkut, por exemplo, ele teve que ficar 6 meses com o seu acervo público, quando ele foi encerrado, por ordem do Ministério Público, para se investigar as comunidades. Todas. Certo. Bom. E assim no Facebook, por exemplo, eu era administrador, quando eu ainda usava o Facebook, da página PPM, Profiles de Pessoas que Mataram-se. E de lá a gente era só divulgava perfis de pessoas, né, que fizeram isso contra si. E, né, sempre tinha uma discussão entre os usuários, entre os membros do grupo, de métodos, né, de se matar. E, né, a gente bania e eles acabaram formando um grupo. E eu entrei nesse grupo, né, por curiosidade. E eles discutiam abertamente os métodos, se ajudavam, né, digamos assim. E, né, faziam homenagens para quem conseguiu, obteve sucesso, né, na sua tentativa. Certo? Isso sem falar em
Por exemplo, até teve um caso recente de uma mulher que foi morta porque ela mandava filmes via WhatsApp, vídeos via WhatsApp, né? Dela abusando do filho para mandar para o marido preso. E aí ela foi morta por um tribunal do crime. Certo? Mas o que eu penso é o seguinte: como é que uma pessoa, por mais que ela seja o supremo, esse poder dela, tem tanto poder assim para afetar a sociedade? E é uma pessoa só. E assim, não vou questionar se ele tá lá democraticamente ou não. Primeiro porque é um cargo técnico, então não dá para se simplesmente eleger alguém. E segundo, ele foi indicado por um presidente eleito e foi, como se diz, entrevistado, né, aceitado por senadores eleitos. Então isso em si quer dizer que ele está lá democraticamente. Mas é muito poder para uma pessoa só. E assim, o caso do Telegram não é só esse. É que nem o Supremo Tribunal Federal, ele já usou, ele usa isso há muito tempo mesmo. Por exemplo, o Roberto Jefferson, quando nem era preso pelo mensalão, ele dizia que o Supremo estava legislando, certo? E o Supremo, ele se aproveita que, como uma peculiaridade do sistema democrático é ele ser truncado, ou seja, ter discussões que se arrastam por períodos longos, ele se aproveita para legislar. O exemplo disso foi o caso compara a homofobia ao racismo. Não estou dizendo que deva permitir a homofobia, mas isso é uma questão de criar lei para o Congresso. Sem falar que, basicamente, qualquer ação, qualquer lei, acaba sendo contestada no Supremo. Então, assim, basicamente, quem está decidindo os rumos da política no Brasil está sendo o Supremo. E assim, bom, eu acho que a gente precisa diminuir o poder dessa gente. Pensar num estado mínimo, certo? É que nem, por exemplo, Gilmar Mendes, ele aprovou que a Receita Federal pode vasculhar nossas contas bancárias sem autorização da Justiça e também bloquear elas. Se você tem a mentalidade de que quem não deve não teme, cuidado com isso. Por mais que você faça o caminho da casa para o trabalho para casa, um governo grande, ele sempre pega você, certo? Que nem, por exemplo, o Brasil é o único país no mundo que taxa a fabricação de remédios. Ou seja, se o remédio já é caro, porque a patente ele pode ser fabricado no Brasil, mas a patente é estrangeira, ele fica mais caro ainda porque tem o imposto, certo? Então, assim, bom, qual é a questão disso? É que, por exemplo, em São Paulo você praticamente não encontra mais remédios nos postos de saúde. É que nem o prefeito Ricardo Nunes, que a única coisa que ele faz é inaugurar a obra, que ele não fez, ele só foi lá pôr a placa com o nome dele. E deixou os postos desabastecidos. Então, assim, esse governo grande, ele afeta você diretamente. É impossível não fugir dele.
Bom, no caso do ministro Alexandre de Moraes, as suas determinações, a melhor forma de se combater isso é com a revolta, certo? Obviamente não você ir lá tacar com pedra, coquetel Molotov nele, né? Entre outras coisas, tentar dar um tiro nele. Longe disso. Isso daí é horrível. Fazer alguma atrocidade, não. Mas é desobedecer. É desobedecer a ordem dele, certo? Por exemplo, eles não mexem com bandidos e facções criminosas, certo? Quando, por exemplo, teve as rebeliões, se não me engano, no Alagoas, que teve uma disputa entre PCC e Comando Vermelho, onde eles fizeram atrocidades, como por exemplo esquartejar corpos e formar a sigla PCC, ou então esquartejar corpos e fazer churrasco com a carne humana dos corpos esquartejados. A ministra Carmen Lúcia, né, na época ela era presidente do Supremo, quis ir lá e um dos agentes prisionais disse: olha, infelizmente a senhora não pode entrar porque a gente não tem como garantir sua segurança. Então, né, viu-se que eles têm um limite. Eles têm um limite. Eles só atacam o cidadão. Eles só podem atacar o cidadão. Então, se você acha, de alguma forma, que quem não deve não teme, cuidado. Você pode virar alvo. Isso de vários modos. Desde aumento de impostos, até, por exemplo, uma investigação arbitrária, certo? E entre várias outras coisas que o Estado pode fazer. Por exemplo, ele pode confiscar sua casa por uma questão de utilidade pública e te dar uma indenização pífia, certo? Por mais que eles te deem o valor venal, o valor de venda, simplesmente ninguém pensa no valor até sentimental da sua casa. Por exemplo, você paga IPVA você não pode rodar com o seu carro sem pagar IPVA, que é um imposto injusto. É como se você pagasse pedágio para tirar o carro da garagem, certo? E esse dinheiro ele entra para os cofres do governo, ele não vai nem para construir uma escada, uma rua, para pavimentar a rua, certo? Não adianta reclamar. Então, basicamente, temos que começar a discutir um estado mínimo. E eu não digo, obviamente, eu não sou a favor do anarcocapitalismo. Eu acho que isso daí nos levaria à barbárie. Algo comparado ao Mad Max, certo? Ou até, se vocês quiserem ver, tem no YouTube, tem o desenho muito bom, Desert Punk, que mostra um mundo onde as pessoas vivem vilas autônomas, né? Praticamente sem governo. O governo ele é só mencionado, ele não aparece no filme, no desenho, perdão. Bom, e né, pensando nisso, tem que se limitar a esses poderes. Quem é que limita o poder desse Supremo Tribunal? Certo? Ele tira a governabilidade dos representantes legítimos. E não só do Bolsonaro, tirou da Dilma, tirou do Lula, tirou do Fernando Henrique Cardoso.
Posso citar do José Sarney, por exemplo, que determinou que ele não teria direito à reeleição e o mandato fixou em 5 anos, certo? Entre outras arbitrariedades que eu poderia ficar mencionando aqui o tempo inteiro. Daria para fazer um vídeo bem maior do que já é esse. Então, assim, precisamos tirar o Estado de cima das pessoas, porque, por exemplo, eles podem controlar até o que você come. Por exemplo, apesar de eu ser um inimigo mortal dessa pessoa, a única vez que eu concordei com o Geraldo Alckmin foi quando eles vetou um projeto de estabelecer a segunda-feira sem carne. Ou seja, nas escolas e os restaurantes seriam proibidos de servir carne. Ou seja, o Estado afetando a sua alimentação, o que você come. Isso sem falar em outras coisas, como por exemplo taxação de cigarros, taxação de bebidas, que são altíssimas. E tudo isso com o nome de proteção, para te proteger. Mas te proteger do quê? Você sabe que cigarro faz mal, você sabe que bebida faz mal, tudo isso. Gasta-se em campanhas para dizer isso, gasta-se dinheiro em campanhas para fazer isso. Então, para que taxar? As pessoas sabem que faz mal e as pessoas continuam consumindo. Certo? E isso é uma prova do quanto esse poder estatal, principalmente não só no Brasil, mas na América Latina toda, nesses estados onde o capitalismo esses países onde o capitalismo é muito pequeno ainda, muito incipiente, você precisa de um Estado que ajude o empreendedor, que é o que não acontece. Ele basicamente tem lobistas comandando, ditando os grandes interesses dos congressistas, por exemplo, influenciando congressistas. E, bom, basicamente contra os interesses da população, certo? Eu não sou contra, por exemplo, você acabar com o SUS. O SUS ele é muito importante. Tem gente que não pode pagar um plano de saúde. Imagine, por exemplo, um morador de rua ficar doente e só tiver hospital privado e ninguém atender ele porque ele não tem dinheiro. Uma pessoa que ficou desempregada, por exemplo. Certo? Precisamos também de escolas. E aí, já é minha área de educação, eu acho que deveria se economizar menos com vigaristas que tem dinheiro em educação. Isso daí dá um vídeo à parte. Só de vigaristas de educação e que no final a aula a aula se resume a giz e guspe. Ou seja, não é o professor cuspindo na cara do aluno, mas é o professor falando e passando matéria na lousa. Certo? Gasta-se milhões de reais com livros que nem são abertos, tirados do pacote que eles vieram da editora, ou porque não veio, ou porque veio a mais, ou porque veio a menos. Parece que não tem, a distribuição não tem controle nenhum, certo? Só para citar o caso da educação. E, bom, basicamente você tem escolas que estão capengando. Não tem manutenção, a água, coisas básicas como limpeza de caixa d'água não acontece. E por aí vai. E não é só voltando um pouco ao Telegram, ele tem grupos neonazistas,
grupos de pedófilos e por aí vai? Tem. Mas não é simplesmente banindo ele que você vai resolver. Mas sim fazendo um trabalho de inteligência, né? E mais que não é o caso do que está acontecendo aqui. Basicamente, temos uma autoridade que não tem responsabilidade nenhuma. Ele pode ser sancionado, mas simplesmente não há pessoas com culhões para isso, certo? Então cabe à população demonstrar a sua indignação, a sua revolta, do jeito mais correto, que é a desobediência, é virando as costas para esse poder. Eu sou Urbano Agronopoulos, vocês podem me encontrar, mandar mensagens através da DM do Instagram ou do Twitter. Até a próxima.